Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam pararam pararam. Pam pararam 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 pararam. Favela. Olá, eu sou Mônica Francisco e hoje a gente está aqui na Cidade de Deus para conversar com a Yara e o Carlos, que são lideranças potentes desse lugar, que constroem o Alfazendo, que é uma organização que faz parte do Comitê Comunitário da Cidade de Deus. Mas eu queria que vocês começassem falando, assim, voltando um pouquinho, como é que a Yara e o Carlos se veem na Cidade de Deus de quando vocês eram crianças. A Cidade de Deus que eu conheci era uma Cidade de Deus, como eu nasci aqui em 66, em casa, que eu acho que isso era uma referência que eu trago na minha ancestralidade. Eu nasci de parteira, né? Porque na época não tinha hospitais próximos. Então aqui tinha as parteiras que faziam os partos, que cuidavam das crianças dentro das suas casas. Então a Cidade de Deus que eu conheci, né, até os meus 15, 18 anos, era uma Cidade de Deus muito afetiva, de construção coletiva, de tudo muito construído coletivamente e discutido em roda. Eu posso falar que esse primeiro período, dos meus 6 até os 12, 13 anos, foi tudo que uma criança quer, muita brincadeira, etc. Tal. E a partir dos meus 12, 13 anos, eu vou me aproximar também de um grupo que chega aqui primeiro, pessoal mais velho, já são senhores, já estão casados, têm seus filhos, e que, oriundos do partidão, eles estavam aqui meio que na clandestinidade. Mas quem faz política não tem como ficar muito tempo escondido. Vendo toda a necessidade desse bairro nascente, eles começam a organizar as lutas. E nós, jovens, vamos, de uma certa forma, ser formados por esses mais velhos. O que nós fazemos hoje tem muito a ver com o que nós aprendemos já com o seu João Batista e com o Padre Júlio. Cada um traçou aqui um caminho, mas a nossa escola meio que nos obriga, depois que a nossa vida está encaminhada, a dar o retorno, porque foi isso que nos constituiu. Quem é a pessoa que você pode dizer, e aí essa pergunta também vai para o Carlos, quem é a pessoa que você olha hoje e você pode dizer assim, a minha referência? Saindo um pouco dessa minha infância, a minha infância não foi uma infância fácil, né? Porque a minha mãe falece quando eu tinha 9 para 10 anos, e aí a gente fica com somos 5 irmãos, e a gente tem um irmão menor, que trabalha comigo até hoje, que é o Cleidinei. Então eu fico com 9 anos, 9 para 10, e ele fica com 7 para 8 anos. Então, nessa coletividade, é aí que a gente aprende como é que é dividir. E aí a gente foi a criança que foi criado pela comunidade. Nós fomos criados por todo mundo dessa rua. Então, eu morava na Travessa Tisa, e todo mundo dessa área aqui, um dava o sapato pra gente ir pra escola, e aí tinha um grupo, não, vamos internar eles e tal. E o pessoal, não, vamos internar eles, vamos criar eles. E aí que eu encontro a pessoa que é a minha referência, que é a tia Dorinha, e a mãe do Carlos
ela é irani, então ela é minha madrinha de consagração na igreja, mas a minha tia Dorinha é minha referência, porque ela era aquela mulher, né, que assim, abriu casa, pode chegar quem fosse, e ela tinha aquela coisa assim do come todo mundo, não tem essa casa fechada. Gente, mas a senhora nem sabe quem é essa pessoa, de onde que ele veio, não importa. Tá precisando de comida, tá precisando de casa. Eu sempre olho para minha avó, que no caso dela é a tia Dorinha. No meu caso é a minha avó, que eu só fui a compreender a minha avó e chamar ela de vó porque tinha uma confusão em casa, porque eu sempre chamei ela de mãe também. Aí depois que você cresce, você vê a confusão do caso. Quando eu estava em casa, estando minha mãe e a minha avó, quando eu falava mãe, aí as duas olhavam. Aí é que eu fui entender, eu tenho que chamar ela de vó. A minha avó também eu chamava de mãe. Mas é pelo mesmo caso. O caso da minha avó foi sempre uma casa aberta. Ela teve uma vida muito complicada, perdeu o esposo muito cedo, do mãe de 6 filhos, e que ela criou ali com muito trabalho, né? E essa coisa da vida coletiva na favela. Com tudo que a vida fez, digamos assim, contra ela, isso mais fortaleceu ela enquanto pessoa e não tirou dela essa coisa de ser a avó. A gente tinha um padre Valentim, que era um padre que veio já depois do padre Júlio todo descolado, que andava de chinelinho, que tomava vinho e dançava nas festas. E a gente achava ele o máximo. Aí a gente já tinha 14, né? Porque eu estou no movimento social, Cidade de Deus, desde os meus 15 anos. Aquele padre era um padre bonito, todo mundo, olha, nossa, que padre. Todo mundo afim de padre. Todo mundo afim de padre. Hoje, Bispo Valentim. E ele hoje é o Bispo Valentim, mas ele ensinou pra gente a discussão de Marx, né? A questão da relação de trabalho, poder e capital. Isso eu lembro da gente lendo o livro no meio da Praça da Cidade de Deus, em Roda. A gente tem um amigo que é o Pablo das Oliveiras, que é um dos fundadores e que provoca a gente a construir o Alfazendo, porque ele chega na universidade e ele se percebe que a mãe dele é analfabeta. E isso dá um baque nele muito grande, e ele volta e aí chama o grupo para uma reunião e diz assim, ó, a gente está indo, a gente está sendo letrado e as nossas mães continuam analfabetas. A gente precisa fazer um grupo de alfabetização na Cidade de Deus. E aí a gente começa a discutir qual é a metodologia que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer. A gente não tem nada, a gente só tem a boa vontade. E é justamente o Alfazendo, ele trabalha com a filosofia paulo-freiriana. A gente, antes de montar estudo, antes de fazer tudo, a gente foi estudar. E a gente entra no SEDAC. A gente entra no SEDAC em 98. E a gente encontra lá o Domingos Nobre, que até hoje ele é o nosso conselheiro, é um dos fundadores do Alfazendo. E a gente tem formação no SEDAC, porque a gente entendia que a gente não queria só ser um grupo de favelados que estava fazendo alfabetização de jovens e adultos, ou fazendo pré-vestibular. A gente queria ser um grupo de formação política. A gente queria ser um grupo de discussão de base comunitária. Entender desenvolvimento local, por que acontece, quando as pessoas são usadas. E a gente era um grupo muito forte de discussão. Onde é que vocês se encontram e se entendem? Nesse imbróglio todo, na votia que forma vocês, dessa grande orquestra aí de 6 que viraram 12, que viraram um monte de gente. A gente começa, na verdade, a namorar, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. E o Carlos já tinha, 16 e para 17 anos. E dessa nossa união nasce o nosso filho Carlos Augusto. O Carlos Augusto, ele nasce em 84 e falece em 2002.
2. Ele teve uma sinusite que virou uma meningite. Em menos de uma semana ele faleceu. E aí a gente fica no chão. Então quando meu filho falece, eu perdi a vontade de lutar e entrei numa depressão muito profunda, fiquei muito mal. E foram justamente os meus alunos, os meus amigos de núcleo do PT, do pré-vestibular, e foi o pessoal que me levantou e disse assim, e aí, e os meus orixás? Olhando um pouco para lá e um pouco para cá, fazendo essa linha do tempo, né? O que mudou? Como é que era? Se a gente for pensar saúde, comunicação popular, organização comunitária. Tem uma coisa, Mônica, que as favelas elas são construídas pelos seus próprios moradores. Então, quando a gente chegou, a prefeitura abandonou tudo aqui, deixou tudo aqui, do jeito que estava. Isso aqui não foi pensado para morador nem que vinha do incêndio, da enchente, nem do incêndio. Isso aqui estava sendo construído para os trabalhadores que vinham construir a área de Jacarepaguá, as empresas, essas indústrias, as grandes indústrias. E aí, quando a gente vem para cá, o cara disse, ó, pensam, né, para que terminar? Eles terminam. Então, largaram tudo aí. Então, houve muita luta, muito do movimento social para poder conseguir terminar as ruas, terminar as escolas, puxar luz, puxar água, tudo muito coletivo. Então, sempre foi uma luta muito coletiva. Então, todas as vezes que a gente está em algum lugar, a gente sempre discute e constrói o projeto coletivamente, escrito sempre junto, nada muito separado. Então, quem fez o comitê comunitário foi as instituições da Cidade de Deus. Quem desenhou o plano de desenvolvimento local da Cidade de Deus foi as instituições de base comunitária da Cidade de Deus. Aprendi também nesse processo que favela são muitas e cada uma é uma. Então esse processo de organização, esse processo é de cada uma delas. Experiências coletivas é de cada uma delas. Não tem como você ter uma experiência aqui, você simplesmente você tem que conhecer como é que atua cada ator e como é que eles atuam coletivamente. E a gente foi aprendendo isso no processo. Para vocês dois, o que é a favela hoje? Hoje, o Alfazenda, a partir desse nosso aprendizado, a gente é triste. A gente tem muita legitimidade na nossa ação aqui dentro. A gente é muito mais conhecido, porque a gente também lá atrás tu tomou uma decisão. A gente não faz nada aqui no Alfazenda. A nossa ação ela é itinerante. A gente roda por toda a comunidade. Os jovens que você viu aqui entrando e saindo, a gente escolhe jovens das várias áreas. Eles têm que se encontrar aqui, eles têm que depois circular e a gente investe neles para que eles não escolham o trabalho deixando o estudo. A gente sabe onde dá isso. Então, hoje, por exemplo, na nossa primeira turma, a gente tem doutor. Quer dizer, você pensar que você pegou um jovem preto, favelado, cara, segura o quanto der aí, vai estudar. E hoje, você saber que esse cara tem um doutorado, outros têm mestrado, e assim, eu disse pra ele, cara, eu não sei nada de lugar nenhum, mas sobre Cidade de Deus eu sou doutor. E você tem que ter isso muito claro. Qualquer política pública, não só a educação, é que tiver centralidade. A partir da escola, ela tem chance de chegar para toda a comunidade. O movimento social, para mim, ele é questão de vida, como eu disse. Eu perdi muita gente nesse caminho de 57 anos. E para que a gente não perca os jovens, a gente tem que estar junto com os jovens, e é na base. Então, isso me satisfaz muito bem. Aqui no Alfazenda a gente trabalha a memória. Então, quando o jovem entra aqui, a primeira formação deles é identidade. Identidade pessoal, identidade local, identidade profissional. Mas o que a gente mais despreza é a identidade pessoal. Porque se você não sabe quem é você,
de onde você veio e qual a importância da sua família, da sua formação e a importância do local onde você vive. Você não luta por ele. Ninguém luta pelo que não tem identidade. Então, quando você fala de favela, hoje as favelas estão sem identidade. As pessoas mais velhas estão morrendo e está deixando sem registro. A gente criou um centro de memória virtual, que é o Fala aí CDD, onde a gente já tem uns 4.000 a 5.000 pessoas que vão lá todos os dias verem fotos da Cidade de Deus antigas, e eu estou tentando recuperar um pouco de quem está antes, fazer algumas gravações. Então, a importância do registro é muito importante, porque a identidade das favelas, elas morrem todos os dias, mas morrem no saber e também morrem no coletivo, porque uma instituição de fora, ela pode fazer muita coisa, mas o que ela não tem é identidade local, e isso só as instituições de base comunitária têm. Então, quando a Yara não estiver mais aqui, que venham outros jovens e que lute pela Cidade de Deus, mas sabendo que existiu um comitê comunitário, que existiu uma Cleonice, que existiu um Carlos, que existiu o Padre Júlio, sabe, a Zélia Batista, e que essas pessoas, elas foram importantes para o crescimento e para o desenvolvimento local. Então, o trabalho do dicionário, ele vem um pouco nessa lógica de você um pouco rever e registrar quem são as pessoas e esses movimentos locais que fazem a cidade, na verdade, todo dia ser construída. Porque quem constrói a favela são os favelados, a cidade são os favelados, e nós é que construímos as favelas. Aí a gente está vendo aquele edifício, moço, ajudei na construção, né? Então, assim, a ideia de que você constrói essa cidade nem sempre pode estar nela. Qual é o sonho, Carlos, para você? E qual é o seu sonho, Yara, para você? Eu sou uma pessoa simples de direito. Agora, vou te falar, meu sonho é um sonho de qualquer parte. Eu só quero ver meu neto. Eu espero só que Deus me conceda essa graça. Mas hoje a minha filha, com 18 anos, quando eu olho para ela, eu olho assim, até aqui eu sei que nós fizemos um bom trabalho. E agora eu quero dar uma desacelerada. Então, quando a gente se afasta um pouco do comitê e vem um pouco para o Alfazendo, a gente percebeu que a gente ia morrer junto. O Alfazendo ia morrer junto com o comitê. Ou a gente volta para o Alfazendo, fortalece o Alfazendo para que o Alfazendo consiga fortalecer o plano de desenvolvimento, continuar lutando pela cidade de Deus, ou a gente morrer junto. Porque as pessoas começaram a cada um ir para as suas lutas, porque precisavam sobreviver, né? Então, o meu sonho hoje é um pouco que ver outras mulheres na política, sim, fortalecer essas mulheres, estar junto na discussão, mas hoje eu já estou com 57 anos, acho que eu já contribuí e vou continuar contribuindo, mas hoje eu quero um pouco que ter esse acolhimento da Yara, ter esse acolhimento da minha casa, olhar um pouco mais para a vivência minha mesmo de pessoa, né? de mulher que luta ao mesmo tempo, mas vivencia, está na sua casa um pouquinho mais tranquilo, receber um amigo para tomar um café sem falar de política, falar de besteira, né? Como se fosse possível. Mas os meus amigos todos não adianta. Tenho um agradecimento especial pela sua presença aqui. Você é uma referência para mim, já falei isso para você. E assim, Cleonice, né? Eu acho que a gente, quando fala de Cidade de Deus, a gente nunca pode deixar de falar de Cleonice. E aprendi muito com Cleonice, e Cleonice aprende muito com a gente todos os dias. Ela é uma referência, sim, embora a gente sempre esteve na militância, né,
muito novinha, eu estava ainda, quando ela já estava com uma certa idade, mas ela não deixa de ser referência para a gente e a gente não deixa de ser referência para ela. Isso que para a gente é importante, porque a gente não... Eu acho que o movimento social ele precisa voltar a ser movimento social de base comunitária. Deixar um pouco de ser ONG, que está disputando verba pública, e voltar para as bases. Esse movimento que eu estou falando não é um movimento de levar o jovem para a favela e depois ele disputar com a favela e escrever sobre favela. Militar na favela é o todo dia você vê esse sonho meu realiza nos jovens que estão aqui. Todos os jovens que chegam aqui, eles chegam de cabeça baixa e dizendo que não conseguem. Quando eu chego no final do ano e percebo que ele discute comigo, ele vai falar de Paulo Freire mais forte do que eu, e aí ele ainda vai falar, e vou fechar minha fala com o sonho de todo oprimido é ser opressor. Então, quando a gente vê a polícia que mata, é o mesmo jovem da favela, que hoje ele está, na verdade, num cargo de poder. E a gente nunca pode esquecer isso. A gente não pode esquecer quem somos nós e de onde a gente veio. A gente vem nesse mundo de passagem e aonde a gente passa, a gente deixa presente. E eu acho que nós somos presentes. Bye.